Sempre me considerei um cara normal, com uma vida normal. Gosto de fazer coisas simples, caminhar, acampar, pescar. Trilhas são minha paixão. Mas infelizmente, depois de um certo verão nas montanhas Apalaches, talvez eu nunca mais volte a fazer nenhuma dessas coisas. Moro nos Estados Unidos há alguns anos, na região leste do Tennessee, e sempre fui fascinado pelas trilhas por aqui. As montanhas Apalaches têm algo diferente, um ar misterioso, quase místico. São lindas, mas também assustadoras. Foi num verão desses que decidi encarar o desafio de fazer a trilha dos Apalaches completa, da Geórgia até o Maine. Nenhum amigo quis me acompanhar. Todos riram da ideia. Para eles, era só uma longa cadeia de montanhas. Para mim, era mais um desafio a ser cumprido. Eu cresci no Brasil e sempre gostei de fazer trilhas e escalar montanhas. Achava que estava preparado. Era começo de maio e muitas pessoas já haviam iniciado a caminhada de mais de 3.200 quilômetros desde março, para conseguir chegar ao ponto final antes do parque fechar em outubro. Comecei sozinho, bem equipado, com celular, GPS, bússola e tudo mais necessário. Eu ia com calma, parando nas pequenas cidades para reabastecer comida e suprimentos. Na primeira semana de julho, cheguei a uma parte da trilha com a qual eu já era familiarizado. Me senti em casa. E talvez tenha me sentido demais em casa. No Tennessee, há muitas áreas sem sinal de celular, especialmente nas montanhas. Eu já sabia disso e não me preocupava. Até postei um vídeo avisando que voltaria assim que saísse da zona sem sinal. Eu tinha uma bússola, não precisava de mais nada. Num ponto alto de uma das serras, parei numa clareira para acampar. Montei a barraca um pouco fora da trilha e me preparei para descansar à noite. No dia seguinte, percebi que a bússola não estava funcionando direito. Girava sozinha, apontando para uma direção por alguns segundos e depois girava novamente para outra. Me lembrei do que minha avó dizia no Brasil: lugar com muito minério atrapalha a bússola. Mesmo sabendo dos minérios, aquilo me incomodava mais do que queria admitir. Em um trecho plano no topo, parei para me orientar e foi aí que acho que perdi a trilha. A trilha dos Apalaches terminava de um lado da clareira e recomeçava no outro, na beira da floresta. Mais um dia passou e estava quase anoitecendo, então quis montar novamente minha barraca fora da trilha e descansar. Ainda não estava preocupado, receoso por causa da falha estranha do funcionamento da bússola. Na manhã seguinte, acordei, guardei tudo e segui em frente. A bússola continuava sem funcionar e o celular seguia sem sinal. Continuei pelo caminho usando o telefone para fotos e vídeos. A trilha foi diminuindo até virar algo parecido com uma trilha de veado. E então percebi, a trilha tinha sumido completamente. Finalmente dei de cara com uma parede de arbustos que obstruía a passagem. Teria que voltar para achar o caminho certo. Os trabalhadores de manutenção frequentemente desviam partes da trilha, por isso o total de quilômetros varia ano a ano. Isso me irritou, mas ainda não me preocupava. Sempre havia outra forma de voltar para a trilha principal, exceto que dessa vez não havia. Não havia trilha nenhuma à vista. Continuei, subindo terrenos irregulares, procurando por outro caminho, qualquer um. Quando o sol começou a descer e as sombras das árvores cresceram, estava exausto, físico e mentalmente. Encontrei outra clareira, um espaço aberto no meio da floresta densa, e entrei, grato por um lugar plano para descansar. Deixei a mochila pesada de lado, fiz uma fogueira pequena e comi uma lata de pêssegos antes de montar a barraca. No meio da refeição, ouvi passos se aproximando, passos humanos, desajeitados, cambaleantes. Larguei a comida e peguei meu canivete. Só de sentir o peso dele na mão, já me senti um pouco mais seguro. Observei atentamente na direção dos passos. Nada além da escuridão, além da clareira. Meu coração disparado, sentidos à flor da pele.
Me afastei do fogo, ficando à espreita na borda da clareira, pronto para me defender. Um homem apareceu na borda da clareira. Roupas rasgadas, sujas, os olhos girando como se não focassem em nada. Falava baixo, repetindo: comida, abrigo, tô perdido, é culpa dela. O levei até um canto para sentar e dei uma lata de feijão. Aqui, cara. Depois, uma cantil de água. Ele finalmente comeu e bebeu um pouco. Já tinha guardado o canivete. Ele parecia um andarilho perdido, talvez outro trilheiro que se perdeu. Mas algo nele parecia errado, muito errado. Quando perguntei seu nome, ele começou a balbuciar sons estranhos, gesticulando, até que do nada desabou no chão, desmaiado. Ele fez sons estranhos por muito tempo. Fui ficando irritado. Ele parecia cada vez mais agitado, mexendo as mãos, gritando. Me levantei e me afastei. Ele me dava arrepios. Eu estava dividido. Não queria abandoná-lo, mas também não queria ficar ali. Não deu tempo de decidir. Ele acordou e veio em cima de mim como um animal raivoso. Rolamos no chão lutando. Ele era assustadoramente forte e gritava: "É culpa dela! É culpa dela!" Gritei ainda lutando com ele. "Me solta, seu porra!" Foi aí que vi. O que cobria suas roupas e mãos não era só sujeira, era sangue. Consegui me desvencilhar. Corri pela floresta no escuro total, tropeçando, batendo em árvores, fugindo de tudo, inclusive da minha mochila e da barraca. O silêncio ao meu redor era mortal. Me encostei num tronco e ouvi passos pesados se aproximando. Depois, uma risada maníaca que ecoou pela montanha. Os passos pareciam precisos demais para um louco. O vento trouxe o fedor e a voz dele. "Preciso de ajuda. Estou com frio. É tudo culpa dela." A voz soou de cima. Depois, choros. Choros profundos. Quem era ela? Por que era culpa dela? De repente, a voz veio de novo, a uns 2 metros de mim. Gritei de susto e tentei fugir. Ele me atacou de novo, me mordeu a perna. Soltei um berro de dor ao sentir seus dentes fincarem minha carne. Com o outro pé, chutei seu rosto, mas ele voltava sempre. Só consegui escapar depois de muito esforço. As montanhas eram impossíveis de navegar à noite. Tropeçava em pedras, batia em árvores e mancava minha panturrilha. Estava latejando de dor. Me escondi numa formação rochosa, num buraco apertado onde dava para me encolher e esperar o sol nascer. Quando finalmente tentei usar o celular para finalmente tentar pedir ajuda, continuava. Sem sinal, me movimentei devagar, tentando alcançar algum sinal, por menor que fosse. Porém, eu percebi que estava muito silêncio ao meu redor. Ele tinha parado de gritar, ouvi um estalo e movi o celular da direção. A luz da tela revelou o horror. Ele estava ali me olhando. Um sorriso assustador, olhos arregalados, dentes lascados sujos de sangue. Ele sussurrou: "É tudo culpa dela." Senti meus pelos do corpo se arrepiar de medo e gritei em terror. Ele me atacou novamente, me arranhou, tentou morder meu rosto dessa vez. Ele mirou meu pescoço. Eu tentava afastá-lo com todas as minhas forças. Meus braços já estavam arranhados pelas suas unhas. Quase conseguia escapar, mas ele continuava voltando. No escuro total, ele passou a mão pelo meu rosto, arranhou até sangrar. "É tudo culpa dela!" Sua voz começou baixa, ficou mais alta, até soar como algo inumano. "Filho da puta!" Com a sua distração, chutei seu estômago com força. Corri. Ele se recuperou e voltou a me perseguir até eu cair num barranco, rolando terra abaixo. Depois de me certificar de que não tinha quebrado nada, continuei descendo. Após um tempo, não ouvi mais nada. Continuei mancando até encontrar uma ponte de madeira. O céu começava a clarear. Ouvi vozes de homens. Eram guardas florestais. Corri até eles, contando tudo aos trancos e barrancos. Fui interrompido por um grito vindo da montanha. "É ele! Ele me seguiu! Aquele maluco me atacou na floresta!"
Calma, jovem, entre na caminhonete. Vamos te levar ao hospital. Enquanto dirigíamos, perguntei por que estavam lá. Eles estavam justamente montando uma equipe de busca. Um dos guardas me explicou, com um olhar sério. Um homem fugiu de um hospital psiquiátrico na região há mais de uma semana. Temos relatos de trilheiros sendo atacados. Um deles não teve sua sorte. Morreu. A esposa dele ainda está na UTI. Meu sangue gelou. Ele matou o cara? Sim, respondeu o guarda. E segundo os médicos, ele ouve vozes. Uma delas seria da própria mãe, que dizem que era uma bruxa de montanha. Ele acredita que precisa levar um corpo para ela possuir e voltar à vida. Mas para isso, ele precisa comer a vítima, porque ela está dentro dele como se ele fosse um receptáculo. Meu corpo ficou dormente, minha mente girava. Então, ele ia me comer mesmo? Literalmente? Perguntei trêmulo, a dor da mordida em minha perna ainda latejando. O guarda apenas assentiu com a cabeça, olhando para a estrada. Silêncio. Só sentia o ronco do motor, me levando finalmente para longe da montanha.